Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, do município de Guapiara. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental de maneira remota, através do aplicativo Centro de Mídias. E os alunos que estão ao vivo hoje são eles: Ana Júlia, Fernando e Felipe. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes. Porém, essas aulas ficam salvas, gravadas no YouTube, para que posteriormente esses alunos possam assistir. Hoje começamos um novo material, que é o material Currículo em Ação Volume 2. Vamos ter uma playlist no YouTube. Para facilitar quem assiste pelo YouTube, no primeiro comentário de todas as aulas vai estar sempre o link da playlist. Então, se você está assistindo essa aula e gostou e quer achar as outras aulas desse material, o primeiro link da descrição é a playlist do Currículo em Ação Volume 2, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gosta das aulas, curta, comente, compartilhe com seus colegas. Também conte-nos da onde você assiste essas aulas, que eu gosto de saber até onde chega as aulas de matemática. Vamos dar início então? Então vamos lá. Volume 2, Situação Aprendizagem 1, parte 1. Material fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo, Currículo Paulista. Página 83. Lá na página 83 tem um prefácio lá que fala com o estudante. Vamos ler? Prezado ou prezada estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 2 do material de apoio ao Currículo Paulista de Matemática. Nesse volume, apresentamos 7 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir no desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista para este bimestre. Na situação aprendizagem 1, você vai aprender como os números muito grandes e muito pequenos estão presentes no nosso cotidiano. Muitas vezes estão representados em outra forma, como notação científica. E aqui nós paramos, né? Na apostila tem mais, mas nós vamos estar completando conforme a gente vai andando com a apostila. Então, tem esse desenho na apostila também. Vamos dar continuidade. Página 83. Não está isso na apostila, mas eu gosto sempre de falar qual é a habilidade que nós estamos estudando. A habilidade que nós estamos estudando nessa situação aprendizagem é a habilidade EF 08MA01. Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Objetos de conhecimento, notação científica, tá? É o nome que se dá a essa habilidade que a gente vai aprender agora. Página 83, aí eu volto, né? Porque a gente pode dividir essa situação de aprendizagem em mais partes. Então, isso aqui é a parte 1, é aquilo que eu acabei de ler lá, e eu vou ler nas outras partes, caso tenha. Vamos dar início então? Página 84, atividade 1, descobertas da base 10. Observe o quadro a seguir. 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2. Mas, professor, onde está vendo elevado, né? Primeiro, vamos fazer uma recordação aqui. O que seria a base 10? É quando você tem um número, que a gente chama de base, elevado a um expoente, que é a potência, tá? Então, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2,
10 elevado a menos 1, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Bom, vou explicar bem brevemente isso daqui, tá? Coisa que a gente já deveria ter visto, acho que já viu em exercícios atrás. Vou explicar a partir desse aqui que seria o mais interessante a gente entender. Depois eu volto explicando os de trás. O que quer dizer 10 elevado a 2? Né? Não responde 20, porque não é 10 vezes 2, senão eu falava 10 vezes 2. É 10 elevado a 2. Quer dizer que a minha base vai se multiplicar por ela mesma 2 vezes. Então eu vou fazer 10 vezes ela mesma 2 vezes. 10 vezes 10 dá 100. Olha, realmente deu 100 aqui. E 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 quer dizer que a minha base vai se multiplicar por ela mesma 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100, que é o resultado de 10 vezes 10 vezes 10 novamente, vai dar 1000. Olha, deu 1000 deu 1000 mesmo, acertamos mais uma vez. Vou fazer mais uma agora. 10 elevado à quarta potência. Quer dizer que o meu 10, que é minha base, vai se multiplicar por ela mesma 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 10 dá 10.000. Olha, deu novamente. Então, do 2 em diante é fácil? Sim. Ah, mas o 10 elevado a 1 é fácil também? Sim, é super fácil. 10 elevado a 1. Quantas vezes o 10 vai se repetir? Uma vez só. Então, 10 é igual a 10. 10 elevado a 1 é 10. Todo número elevado a 1 é 10. E agora? Do 0 para trás, começa a complicar um pouco. Não, é complicado até você entender. Depois que você entende, não é complicado não. Fernando, Felipe e Ana Júlia, preste bem atenção, não é complicado. Então vamos lá. Quer dizer que eu tenho o quê? 10 elevado a 0. Quer dizer que eu não vou fazer nenhuma vez o zero. Ah, eu confuso. É o zero então? Não. Existe uma regra que a gente faz isso daqui, ó. Quando eu tenho 10 elevado ao quadrado, elevado a 2, dividido por 10 elevado a 1, quer dizer que eu tenho 10 vezes 10 dividido por 10. Aí eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer esse daqui, corta com esse e a resposta fica 10. E aí existe um padrão. Quando você tem uma potência dividido por uma outra potência da mesma base, você mantém a base, faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então fica lá, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E é verdade, ó, quando eu fiz 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 1, a resposta foi 10. E se eu fizesse desse outro jeito, ó, 10, o expoente de cima menos o expoente de baixo, 2 menos 1 dá 1. 10 elevado a 1 é 10, é verdade. Então, usando esse padrão, toda vez que você tiver, olha lá, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 2, quer dizer que você vai manter a base, vai fazer o de cima menos o de baixo. Quanto que dá? 10, 2 menos 2 dá 0. E quando eu tenho uma coisa dividido por ele mesmo, a resposta é sempre 1. Então aqui está uma regra que prova que qualquer coisa elevado a 0 sempre vai ser 1, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse 10 elevado a 500 dividido por 10 elevado a 500,
seria 10 elevado a 500 menos 500, que vai dar 10 elevado a zero, que quer dizer 1. Qualquer coisa dividido por ele mesmo é 1, tá? Então, guarde isso na cabeça de vocês. Todo número elevado a zero é 1. Quando eu aprendi, explicaram assim para mim. É regra e pronto, acabou. Eu não fiquei contente e fui descobrir o porquê que era a regra. E aqui está explicado o porquê que é uma regra, tá? Mas você falou, achei a regra muito complicado, não sou curioso. Eu vou decorar que é regra e pronto, acabou. Quando tem um número elevado a zero, a resposta sempre vai ser 1, tá bom? Você pode guardar isso na sua cabeça também. Agora, quando o meu expoente é negativo, o que acontece? Então pensa comigo. 10 elevado a menos 1. Quer dizer que eu vou repetir o 10 menos uma vez? Não dá para repetir menos uma vez. Seria a mesma coisa que você falar bem assim. Quantas vezes você repetiu o prato da merenda hoje? Eu não repeti, eu comi uma vez só. Eu comi 2 vezes. Eu comi 3 vezes. Eu comi 4 vezes. Eu não comi nenhuma vez, é 0. Eu comi menos uma vez. Tem como você comer menos uma vez na merenda? Não existe isso. Você não come, ou você come uma vez, ou você come 2 vezes, né? Então aqui ia ser complicado. A potência não tem como você fazer ele negativo. Então você tem que fazer um procedimento aqui. Qual é esse procedimento? Você vai ter que fazer uma inversão. Mas inverter o que, professor? O 10 é uma fração. É a mesma coisa que 10 sobre 1, tá? Então você tem 10 sobre 1 elevado a menos 1. Então você vai inverter. O 1 que estava embaixo vem para cima, o 10 que estava em cima vem para baixo. Fica 1 sobre 10 elevado, agora o 1 era negativo, o 1 fica positivo, elevado a 1. Professor, 1 dividido por 10 é 0,1 mesmo, tá certinho. Então o 10 elevado a menos 2 quer dizer o quê? Que você vai fazer a mesma coisa. Embaixo do 10 tem o 1 e o em cima, né? Você vai fazer a inversão. O 1 vai para cima, o 10 vem para baixo e o expoente que era negativo fica positivo. E aí fica o quê? 1 elevado a 2, o expoente vem em cima da parte de cima e da parte de baixo da fração. E 10 elevado a 2. 1 vezes ele mesmo e 10 vezes ele mesmo. 1 vezes 1 dá 1. 10 vezes 10 dá 100. Então, 1 dividido por 100 dá 0,01. Olha, deu certo. Agora eu expliquei tudo isso para você entender como é. Mas notação científica veio para facilitar e não para complicar. Então eu vou apagar tudo isso aqui agora e vou explicar para vocês a notação científica, que é o jeito que veio para simplificar. Então vamos lá. Agora nós vamos simplificar, deixar mais fácil. Tudo isso que eu acabei fazendo tem um jeito mais fácil. Analise os números que estão dispostos no quadro. Verifique se é possível escrever uma regra que permita completar o quadro considerando as relações entre os números e complete as colunas coloridas. Então agora vem o que alguém conseguiu perceber. Então o que alguém conseguiu perceber? Quando é assim, presta atenção. Quando você tem 10 elevado a algum número, primeira coisa que você vai fazer, você já vai pôr o número 1, tá? Você vai pôr o número 1. Se ele for elevado a 0, pronto, é 1. Se ele for o número 1, é a quantidade de 0. Se ele for positivo, é a quantidade de 0 que você vai pôr para o lado direito do número 1. Tá? Olha aqui para você ver. Quando é elevado a 1, eu tinha 1 0 depois do 1. Quando ele é elevado a 2, eu tenho 2 0 depois do 1.
Quando ele é elevado a 3, eu tenho 3 zeros depois do 1. Quando ele é elevado a 4, eu tenho 4 zeros depois do 1. Quando ele é elevado a 5, eu tenho 5 zeros depois do 1. Então, o próximo aqui seria quem? 10 elevado a 6. Então, como que ficaria? 10 elevado a 6 é o seguinte. Eu tenho 10 elevado a alguém. Eu já coloco o número 1. Então, ele é elevado ao número positivo. Quantos zeros eu vou ter para a direita? Tá aqui, ó. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Agora, a cada 3 zeros que eu venho dela para cá, eu coloco um pontinho para separar as casas. Então, vai dar 1 milhão. Então, aqui, 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 milhão. Ah, muito fácil, professor. Facílimo. Se você quer representar um número com 30 casas depois do zero, você vai por 10 elevado a 30. Quer dizer que você vai ter o número 1 e mais 30 zeros depois do número 1. Entenderam? Isso é o jeito mais fácil que tem. Agora, e se for para o lado do negativo, professor? Como eu vou fazer? Não é difícil também. Não é difícil também. Lembre-se, olha bem o que ele fala aqui. Analise os números que estão dispostos no quadro e verifique se é possível escrever uma regra que permita completar o quadro. Então, essa é a regra que eu consegui perceber. Que eu coloco o número 1, depois eu coloco quantidade de zero à direita. Tá? É a regra que eu consegui perceber. Porque positivo fica à direita. E se for negativo? E se for negativo? Olha aqui, ó. 10 elevado a menos 1. Então eu faço a mesma coisa. Eu coloco o número 1 e, como é negativo, eu coloco quantos zeros à esquerda. Agora, o zero é à esquerda. Quanto zero à esquerda eu vou pôr? 1. 1 zero à esquerda. Ah, professor, mas o zero à esquerda não vale nada, sei. Mas a hora que você chegar lá no último zero à esquerda, você coloca uma vírgula. Aí sim. Olha, deu certo. Vou tentar o 5 para ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo com o 5? 10 elevado a menos 5. Não estou nem olhando no quadro lá. Então, vou pôr um meio longe, porque eu vou pôr à esquerda, né? Então, lá, vou pôr o número 1. Quanto zero eu vou pôr à esquerda? 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. Zero à esquerda não vale nada, mas eu vou pôr uma vírgula, daí ele vai ter validade. Vírgula. Ficou igual lá? Vamos ver? 0,1234 0 é o número 1. Vamos ver? 0,1234 é o número 1. Deu certo. Então quer dizer que o próximo número lá é o 10 elevado a menos 6, né? Então, agora seria 10 elevado a menos 6 é igual 1, é negativo, é à esquerda. Quantos zeros eu vou pôr à esquerda? 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E coloco a vírgula no primeiro zero. Pronto, achei a resposta. Então, 0, e o número 1. Viu? Certo? Completei as colunas. Então vamos subir aqui o textinho que eu fiz para explicar isso. Podemos resumir a uma regra simples. Quando a potência de base 10 é inteiro positivo, escreve o número 1, seguido de tantos zeros conforme indicado no expoente. Exemplo, 10 elevado a 5, número 1 e 5 zeros depois. Quando temos a potência de 10, o expoente é inteiro negativo, escreve-se
o tanto de zeros conforme indicado no expoente e finaliza com o número 1. Também pode ser assim, né? Você escreve o tanto de zero, depois termina com o número 1. Aí você não precisa calcular, pode ser isso também, né? Você escreve lá 10 elevado a menos 6. Você escreve 6 zero, põe o número 1 e depois volta lá e põe a vírgula. Colocando a vírgula no primeiro zero, entre o primeiro e o segundo zero. Exemplo, 10 sobre, sobre menos 5. Aí você faz isso aqui, ó, 2 sobre menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, número 1. E vem aqui e coloca a vírgula entre o primeiro e o segundo. Tudo bem? Fácil? Tranquilo, Fernando, Felipe e Ana Júlia? Fernando já respondeu lá. Entendi. Legal. Olha lá, primeiro o quadro aqui ficaria 10 elevado a menos 6, 0,0000001. E outro lado lá, 10 elevado a 6, que é igual a 1 milhão. Atividade 2, página 84. Tem bastante leitura aqui, vamos prestar atenção? 2.1. Números que impressionam. O planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12.756.000 metros. Sua área é de 510.072.000 quilômetros quadrados. Tem massa. Nossa Senhora, como que eu vou ler esse número aí? Tem massa. Vamos tentar. Eu não vou conseguir ler ele agora aqui. Mais para frente eu acho que eu fiz a redução desse número aí, né? Vamos tentar? Milhões, bilhões, trilhões, bilhões. Perdi a quantidade mesmo. Todo esse número de quilogramas. Uma população aproximada de 7 trilhões, 722 bilhões, 522 milhões, não, milhões, bilhões, 7 bilhões, 722 milhões, 522 mil habitantes. Os oceanos têm massa de aquele número gigante ali de toneladas, que equivalem a 4.400 avos da massa da Terra, cobrindo uma área de 361.800.000 quilômetros quadrados. Olha que interessante. Você teve dificuldade para realizar a leitura do parágrafo anterior? Eu, professor Ricardo, tive, em especial, aqueles dois números muito grandes, porque foge do nosso comum de falar, né? A gente fala até trilhões, bilhões, acima disso, quinquilhões, essas coisas já foge da nossa realidade. Como você poderia reescrevê-lo de uma forma diferente? No texto temos valores muito elevados, que às vezes são difíceis de compreender, mas há uma maneira de escrevê-los de forma que seja possível de compreendê-los. Essa escrita é muito utilizada pelos cientistas, conhecido como notação científica. Então, olha lá, é uma resposta pessoal, tá? Então, veja bem, eu fiz umas conversões aqui. O que eu fiz? Aquele 12.756.000 metros, eu fiz do quê? Puxei para 12,0
12,756 milhões de metros. É mais fácil de falar. 12,756 milhões de metros. Ou eu poderia falar que é 12.750 quilômetros, que é muito mais fácil ainda. Aquele número gigante lá também de 510 milhões e 72 mil quilômetros, poderíamos falar simplesmente assim, 510,72 milhões de quilômetros, né? 72 centésimos de quilômetros quadrados. Agora, esse número que eu tive dificuldade de falar já hoje, né? A gente poderia ter escrito em português de um jeito mais fácil lá, colocar lá 5,9736 septitrilhões de quilogramas. Ou eu poderia fazer melhor ainda, aproximadamente 6, arredondaria esse número para 6, que ele está muito próximo do 6 ali, né? Aproximadamente 6 septrilhões de quilogramas é o peso da Terra, certo? Olha lá, os habitantes, todos aqueles números, eu poderia falar que é aproximadamente 7,7 bilhões de habitantes, né? Poderia escrever desse jeito, é muito mais fácil de ler. Aquele outro número gigante lá também, eu poderia abreviar, né? Fazer 1,35 quintilhões de toneladas. Agora, aquele 1,44 mil avos, daquele jeito tá melhor, né? É a razão. Mas se eu quiser fazer a divisão, seria 0,0002272727227. Cairia numa dízima periódica. E a dízima periódica a gente já sabe que sempre é a melhor maneira é representá-la em formato de fração. Né? Se eu fosse transformar em porcentagem, ela seria bem menor que menos do que menos do que 0,01%. E ali, o 361 milhões e 800 mil quilômetros quadrados poderia ser 361,8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma resposta pessoal, tá? Vocês poderiam fazer uma pesquisa e responder diferente aí. Próximo exercício 2.2. Notação científica é o modo pelo qual representa-se números grandes ou pequenos na forma de produto. Ô professor, o que é produto mesmo? Quando eu resolvo, é o resultado de uma multiplicação, mas eu posso representar em forma de multiplicação. No caso, a potência é nada mais do que multiplicação, em que um dos fatores é uma potência de base 10. Então, quando eu pego e multiplico alguma coisa por 10 elevado a alguma coisa, é o jeito de eu representar uma notação científica. Já já vai ter alguns exemplos que você vai entender. Né? Quando eu tenho um número muito grande e quero reduzir, eu reduzo ele e aí ele tem uma regra. Eu vou ler ali daqui a pouco, eu acho que já vai aparecer essa regra. Além disso, ajuda a comparar números muito grandes ou muito pequenos para representar os números em notação científica. Utilizamos a seguinte forma: A vezes 10 elevado a n. Essa é a forma que a gente usa. A é um número reduzido do valor que eu quero reduzir. Vezes 10 elevado a n é a notação científica reduzindo ele. Ficou confuso, né? Mas calma aí, já vai ficar mais fácil para você. A é um número maior do ou igual a 1 e menor do que 10. Ficou bem claro isso?
Isso aí que tem que ficar claro para você, é uma regra. Se você tem um número gigante, você vai ter que deixar a vírgula entre o primeiro e o segundo número, porque ele tem que ficar maior ou igual que 1 e menor do que 10, tá? Então você vai ver hoje, durante as atividades, que nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar o número e vai deixar ele maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n tem que ser o número inteiro. E a base é sempre 10. Tá bom? Vira a página aí na apostila. Agora na página 85. Dando continuidade. Números muito grandes em metros. Olha lá. Distância da Terra do Sol, da Terra ao Sol. Olha o que deu aqui. Né? Olha quantos metros é a distância da Terra ao Sol. Se eu for tentar ler em números mesmo, eu tenho que separar aqui, né? Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena de milhar. Unidade, dezena e centena de milhões. Unidade, dezena e centena de bilhões. 150 bilhões de metros a distância. 150 bilhões de metros. Em notação científica, ficou 1,5 vezes 10 elevado a 11. Meu Deus, professor, como eles chegaram nisso daí? É muito simples. Lembra que eu falei para vocês aqui em cima? A letra A tem que ser o número maior do que 1 e menor do que 10. Se eu pôr a vírgula aqui, vai ficar 15. 15 é maior do que 10. Então, eu tenho que pôr a vírgula onde? Entre o 1 e o 5. Eu pondo a vírgula entre o 1 e o 5, eu vou copiar até não ter mais nenhum número e só ter 0 para o lado direito. Então, eu venho aqui e coloco 1,5. Tem mais algum número? Não, só tem 0. Então, eu paro aqui. Vezes 10 elevado. Agora você não vai contar a quantidade de 0 não, viu? Presta atenção. Você não vai contar a quantidade de 0. Você vai contar a quantidade de casa depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Viu? Facinho de fazer. 1,5 vezes 10 elevado a 11. A distância da Terra a Alfa de Centauro é de... Nossa Senhora, que número gigante. Então vamos fazer ele virar número notação científica. Achando o número aqui, eu coloco a vírgula aqui, ele ficou o número entre maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então lá, 4 é o meu número que eu vou ter. Vezes 10 elevado a quem agora? Quantas casas tem depois da vírgula? Quantas casas? Eu tenho uma casa, duas casas, três casas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elevado a 16, viu? Mais uma vez foi facinho de chegar na resposta, tá? Agora, números muito pequenos. Números muito pequenos. É algo bem parecido também. Olha lá. O comprimento de onda eletromagnética de raios X é de 0,00000. Opa, risquei, não era para riscar. Um monte de 0,5. Como eu vou fazer para transformar? Ah, professor, já está transformado ali, é só eu copiar.
Não, nós estamos aprendendo, não vai copiar, nós vamos ver como que eles fizeram. Você vai procurar aqui o número e vai pôr uma vírgula nele, certo? Você pôs uma vírgula nele. Então você vai pôr ele aqui, ó, 5. Esse é o número. Primeira casa que tem, primeira casa que vem depois de lá, você achou o primeiro número, põe uma vírgula depois dele, certo? Aí você vai multiplicar por 10 elevado a menos, porque o zero está tudo para trás. E você vai contar quantas casas tem até chegar na vírgula. Quantas casas tem até chegar na vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É até chegar na vírgula. Pronto, olha lá, deu a mesma resposta. Vamos ver agora aqui. Ah, professor, aqui não vai dar certo, porque aqui não é um número só, tem 3 números no final. Então, voltando, vem olhando. Achei o 5. Esse é o primeiro número. Depois dele eu coloco uma vírgula. Aí você copia todo mundo que está dele para lá. Então, 5,29. Não tem mais ninguém? Não. Aí se multiplica por 10. Elevado a menos, lembre que é negativo, porque para a esquerda tem um monte de zero. E vem contar quantas casas tem dessa vírgula até aquela outra. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 5,29 vezes 10 elevado a 11, viu? Chegamos na mesma resposta. Fácil, né? É uma regrinha que fica muito mais fácil do que se ficar fazendo aquele da fração vezes um décimo, vezes um décimo, vezes um décimo, dá muito trabalho. Então, no exercício 2.2, não há nada que responder, né? Ele só vem explicando, não vem nada perguntando. Então, eu expliquei, se vocês quiserem fazer as anotações, façam na apostila, porque não tem nada perguntando, ele só vem explicando aí, né? Então, vamos agora para o 2.3, ainda na página 85. Reescreva o primeiro parágrafo do texto Números que Impressionam e os números que aparecem na tabela acima na forma de notação científica. Então, olha lá. Aqui está a tabela com aqueles números, certo? Aqueles números que apareceram lá. Então, vamos escrever eles em notação científica. E notação científica considerando o arredondamento, certo? Eu vou fazer o primeiro aqui, só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Eu preciso fazer a nota. Esse aqui não é número pequeno, é número muito grande. Então, como que eu faço esse número muito grande? Eu vou ter que pôr um número com vírgula, né? Ah, lembra? Não pode ser 12. Por que não pode ser 12, professor? Porque ele tem que ser um número maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então, vai ser 1, aí eu copio até onde tem número diferente de 0, que depois não tenha mais 0, né? Não tenha mais número diferente de 0. 7, 2, 7, 5, 6, e aí tem um monte de 0, não tem? Agora não preciso mais copiar aquele zeroiado. Aí eu faço vezes 10 elevado a quanto? A vírgula não está aqui? Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas. Então, eu posso falar que é 1,2756 vezes 10 elevado a 7. Ah, professor, mas eu não acredito. Então, vamos fazer na calculadora só para ver como que fica? Olha lá. Calculadora científica, né? 1,2756
756 vezes 10 elevado a 7 igual, olha lá, ficou igualzinho. 3 zeros no fim, 756, 12 no começo. Então, tá provado aqui. E o arredondamento? Ah, depende, eu vou arredondar para uma casa depois da vírgula. 1,2. Se eu vou arredondar para uma casa depois da vírgula, eu tenho que analisar a terceira casa. 1,27, na hora de arredondar, fica 1,30, ou seja, 1,3. Então, é 1,3 vezes 10 elevado a 7. Eu arredondei. Então, 1,3 vezes 10 elevado a 7. Subindo a resposta, olha lá. Primeiro deu certinho ali. Segundo deu certinho ali também. Tá bom? Então, eu vou apertar pause aqui um pouquinho na gravação e vocês tentem resolver o que vocês acharam que vocês acham mais fácil de fazer. Tá? Felipe, Fernando e Ana Júlia. Aí eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Escolhe um e tenta fazer. E aí eu volto na correção para tentar, pra gente corrigir. Tá bom? Eu vou apertar pause na gravação. Quem tá no YouTube, aperta a pause, tenta resolver e depois solta o pause para ver se você acertou. Certo? Vamos lá, o próximo aqui. Esse aqui é interessante, hein? Isso aqui é legal pra gente responder. Muita gente confunde nessa parte aqui, ó. Vou fazer a notação científica, sem arredondamento, tá? Notação científica. Ah, professor, eu preciso de um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ah, vou pôr a vírgula aqui. Isso, a vírgula é os 5 inteiros e a vírgula aqui. Então tem gente que faz isso aqui, ó. 5,1. Ah, achei o zero, paro. Não, se não pode parar. Por que se não pode parar? Porque aqui tem um zero, mas aqui tem um 7 e aqui tem um 2. Se só pode parar quando da direita da onde você escreveu, eu escrevi até o 1, depois da onde você escreveu, para lá só tenha número 1, 0. E aqui não é o caso, então você tem que continuar escrevendo. 0, 0, 7, 2. Agora sim, não tem mais nenhum número para cá, só tem o número 0. Não tem nenhum número diferente de 0. Pronto. Vezes quem? Vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Que eu vou pôr. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8. 8 o quê? Quilômetros quadrados. Como que eu faço para arredondar? Para arredondar para uma casa depois da vírgula, eu vou olhar aqui, ó. 5,10 ou 5,10. Então, eu posso deixar 5,1. 5,1 vezes 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 quilômetros quadrados. Essa é a forma arredondada. Olha lá, subiu a resposta. E aqui também subiu a resposta. Vou apagar. Agora vem esse número gigantesco aqui. Para esses números gigantescos, essa notação científica ajuda muito, muito mesmo, tá? Então vamos ver aqui. Olha aqui. Vou pôr a vírgula aqui, né? Imaginando. Então vou lá, 5, vou começar a colocar número até ter só zero para lá direito. 9, ainda tem o número. 7, ainda tem o número. 3, 6, agora só zero. Então agora já vou multiplicar por 10. Elevado a quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá? Então 5,9736
vezes 10 elevado a 24 o quê? Quilograma. Ah, de uma forma arredondada. Vou arredondar para uma casa depois da vírgula. Então ficaria o quê? 5,9 e aqui o 7. Mas como eu tenho que arredondar, essa casinha é 7. Se ela for 0, 1, 2, 3, 4, eu não faço nada, eu só apago ela. Se ela for 5, 6 ou 7, eu somo mais 1 aqui. Quanto que dá 5,9 com mais 0,1? Ah, vai dar 6, porque aqui vai dar 10, vai subir 1. 5, 1 vai dar 6, 6,0. Então vai dar 6, arredondando vai dar 6,0. Eu posso pôr 6,0 ou 6 inteiros aqui na hora de arredondar. Eu vou arredondar para 6 inteiros, tá? Porque 5,97, arredondando para uma casa só depois da vírgula, pode ser 6,0 ou 6 inteiros. Então vou pôr 6,7 para ficar mais fácil. Vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Certo? Subindo as respostas. Olha lá. Subiu bonitinho as respostas. Vou apagar meus rabiscos. Opa, não é essa borracha. Agora esse daqui. O número grande também, eu venho, tenho que pegar um número com um algarismo só e põe a vírgula aqui, ó. É o 7, que é maior do que 1 e menor do que 10. E copio os demais números diferentes de 0, né? Que não tenham mais 0. 7,722,522. O resto é 0, então não preciso pôr. Vezes 10 elevado a quantos? Depende. Quantas casas vai ficar depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elevado a 9. Arredondando. Arredondando para uma casa depois da vírgula. 7,72 ficaria 7,7. Porque essa aqui é o número 2. Lembrando, se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, eu não faço nada. Se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu acrescento 1 no anterior. Então vai ficar 7,7 vezes 10 elevado a 9. O que? Habitantes. Tá bom? Olha lá. Vou apagar meus rabiscos para a gente poder ler bonitinho. Certo? Habitantes. 7,7 vezes 10 elevado a 9 habitantes, considerando arredondamentos. E esse número gigantesco aqui, vamos fazer o arredondamento dele? Fazer ele primeiro? Então vamos lá. Onde eu vou pôr a vírgula? Ah, vou pôr a vírgula aqui. 1,35, o resto é tudo zero. Agora eu vou contar quantas casas vai ficar depois da vírgula. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vezes 10 elevado a 18, tá? Toneladas. E aí, vou arredondar. Ficaria o quê? 1,35 arredondando dá 1,4 vezes 10 elevado a 18 toneladas. Vou apagar minhas respostas e vamos subir a resposta bonitinha. Olha lá, 1,35 vezes 10 elevado a 18. E 1,4 vezes 10 elevado a 18. Agora, esse 1 dividido por 4.400 avos, né? Se você fizer a divisão de 1 por 4.400, se você fizer na calculadora, vai dar uma dízima periódica. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Se eu conseguir abrir a calculadora, né? Quando a calculadora engripa assim é difícil. Olha lá. Não vai funcionar a calculadora.
Acredite em mim, na hora que se divide, vai dar esse número aqui, tá? Como eu vou fazer ele em notação científica? Eu vou pôr a vírgula aqui, certo? Então vai ficar o quê? 2, eu vou pôr 27, que é uma dízima periódica, né? Vezes 10 elevado ao número negativo. E quantas casas tem de uma vírgula até a outra? 1, 2, 3, 4. Então, elevado a menos 4, tá? E arredondando, ficaria 2,3. Agora eu não preciso pôr os 3 pontinhos, porque eu já estou arredondando. Vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Olha lá. É uma dízima periódica vezes 10 elevado a menos 4. E arredondando, 2,3, né? Que é o 27 arredondando vai dar 0,3 elevado a menos 4. Agora, esse outro número é um número grande, então não vai ser potência negativa. Eu venho e coloco a vírgula aqui, copio os números até que eu fique só com números zeros à direita. 3,618, o resto é tudo zero. Vezes 10 elevado a quantas casas vai ficar depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elevado a 8, certo? Quilômetros quadrados. E arredondando, 3,61 dá 3,6 arredondando, né? Se eu vou considerar essa casinha, 3,6. Então, 3,6 vezes 10 elevado a 8 quilômetros quadrados. Vou apagar meus rabiscos e vou subir a resposta. Certo? Pronto. Exercício 2.3 resolvido. Agora vem o 2.4. Escreva em notação científica os números a seguir. Bom, se você está assistindo pelo YouTube, aperte pause e tente resolver. Não é difícil. Veja como é simples. Então vamos lá, aperte pause e tente resolver. Bom, você já deve ter tentado resolver, agora está aqui para ver se acertou ou não. Eu vou fazer aqui. Um número inteiro entre 1 até 10, menor do que 10. Então tem que ser de 1 até 9. Então põe a vírgula aqui. Fica 4 vezes 10 elevado a quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 4 vezes 10 elevado a 10. Subindo a resposta, vamos ver. Olha lá, deu isso mesmo. 4 vezes 10 elevado a 10. Certo? E esse daqui, veja bem. Se vai andar, esquece a vírgula, vem aqui, achou o número que é maior do que de 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Está aqui, 2. Então você vai fazer 2 vezes 10. Você sabe que é negativo, porque ele é menor, é um número pequeno. E vem contar quantas casas ficou entre uma vírgula e outra. Ficou 2. Então 10 elevado a menos 2. Então, para chegar a esse número, é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Olha lá a resposta. É isso mesmo. Aqui é um número grande, então o expoente é positivo. Põe a vírgula aqui, copia o número, né? 1,05, não tem mais nenhum número além de 0, para aqui. Vezes 10 elevado ao número positivo. Quem é esse número? Vamos ver? Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, 10 elevado a 8. Vamos ver a resposta? Viu? 1,05 vezes 10 elevado a 8. Opa, um número pequeno, né? Um número pequeno. Então, ele é um expoente negativo. Vamos andando até achar o número que seja aqui. 7, parou. Então, meu número é o 7, que é maior ou igual a 1 e menor do que 10.
vezes 10 elevado ao número negativo. E venho contar quantas casas tem entre uma vírgula e a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elevado a menos 9. Então, para eu chegar nesse número, é a mesma coisa que eu fazer 7 vezes 10 elevado a menos 9. Olha lá, subiu a resposta, está correto. Agora, olha que interessante esse número aqui. É uma notação científica meio estranha, né? Como eu vou fazer esse número? O número ficaria assim, 4,56983, porque não tem o zero. Então, você coloca 4,56983 vezes 10 elevado a quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, elevado a 5. Então, olha lá, ele não reduziu o número, ficou do mesmo tamanho. Então, ele não reduziu, mas é assim o número científico desse número, a notação científica, tá bom? Olha esse número, ele é um número pequeno, porque ele começa com 0, e fica bem pequenininho, né? Então, vamos lá. Vamos procurar até achar o número. Achei o número inteiro, 6. 6,73 é o número que tem. 6,73 vezes 10 elevado ao número negativo. Quantas casas tem entre uma vírgula e a outra? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, menos 7. Vamos ver se está certo? Olha lá. 6,73 elevado a 10, vezes 10 elevado a menos 7. Próximo exercício, exercício 2.5. Compare os números abaixo utilizando os sinais de maior, menor ou maior. Em seguida, explique como você decidiu a escolha dos sinais. Então, vamos lá. 10 elevado a menos 7 e 10 elevado a menos 3. Presta atenção, os dois têm a mesma base. Então, quem é maior, menos 7 ou menos 3? Então, menos 7 é menor do que menos 3. Então, menos 7 é menor do que menos 3. Agora, olhe bem, 2 vezes a base e 2 vezes a base. A parte de baixo são iguais. Então, vou analisar somente o expoente. Somente o expoente. Menos 4 é menor do que menos 3. Professor, mas menos 4 não é maior? Menos 7 não é maior? Não. Quem deve mais tem menos do que quem deve menos. Imagina o seguinte. Você deve R$4 e eu devo R$3. Quem tem mais dinheiro? Quem deve menos. Então, é assim. Menos 4 é menor que menos 3. Agora, olha bem aqui. 5 terços vezes 10 elevado ao quadrado. 1 oitavo vezes 10 elevado a menos 3. Eu sei que esse número é um número grande, porque o meu expoente é positivo. E eu sei que esse número é um número pequeno, porque meu expoente é negativo. Ele vai ser 0, alguma coisa terminado com 1,8. Então, esse é o número menor e esse é o número maior. Então, o número maior é aquele aqui, né? Agora, esse daqui, você vai falar, meu Deus, professor, ficou confuso. Aqui você vai ter que pensar assim, 10 não está elevado a ninguém. Quando não está elevado a ninguém, é elevado a 1. Então, você vai ter que resolver aqui. Então, vamos resolver? 3 vezes 10 elevado a 1 é 3 vezes 10, que dá 30. Quando você tem 10 elevado ao quadrado, é 100. 0,03 vezes 100. Quando você está multiplicando por 100, a sua vírgula vai dar 2 casas. Então, 100 vezes 0,03 vai dar 3 inteiros. Quem é maior? Quem é menor? 3 ou 30? O 3 é menor do que 30. Então, aqui fica assim, ó. 3 é menor do que 30. Então, aqui eu precisei fazer uma conversão para poder analisar. Se aqui fosse elevado a 3,
as respostas seriam iguais, porque aqui seria elevado a 1000 e aqui seria 30, tá? Mas não é o nosso caso aqui, tá bom? Então não é o nosso caso aqui, não é elevado a 3, é elevado a 2. Certo? Subindo as respostas, vou apagar os meus rabiscos aqui. Olha lá, menor, menor, maior e menor. Tudo bem? As letras A, B e C levem em consideração somente os expoentes, pois a letra A quanto à letra B tinham o mesmo valor, a base tinha o mesmo valor, que multiplicavam por potências de 10. A letra C, por mais que os multiplicadores das potências 10 serem diferentes, só precisavam ser analisados no caso os expoentes, em casos de expoentes iguais. Não foi o caso, né? Ali a letra C, um expoente era positivo, outro expoente negativo, o expoente positivo sempre vai ser maior. No caso da letra D, precisei fazer a conversão da notação científica para poder fazer a comparação. Tudo bem? E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu peço para que vocês tentem resolver para a próxima aula os exercícios da página 85 e diante. Atividade 3, atividade 4 e atividade 5, tá bom? Para que na aula de amanhã eu faça a correção com vocês. Um abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.